Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade aos estudos do livro de Abacuque. O livro de Abacuque, como os irmãos sabem, ele está no Antigo Testamento. É um livro pequeno, que é chamado Livro dos Profetas Menores, mas com grande conteúdo. Nós aprendemos muito com este livro, inclusive ele foi, aliás, como todo Antigo Testamento, eles são citados, eles são utilizados para se escrever o Novo Testamento, né? Vários livros, várias cartas, o Antigo Testamento é sempre citado. Amém? Então, hoje nós vamos continuar com aquela retrospectiva, né? Estamos dando uma recordada, que nós já estudamos esse livro, mas eu pensei de repassar novamente para os irmãos, para que a gente possa ter um conhecimento melhor, porque eu estou aprendendo muito com esse livro, e acredito que você também esteja aprendendo. Então, nós, no devocional anterior, eu falei sobre o justo viverá pela fé, não é? O justo viverá pela fé. Então, isto é uma verdade, né? Por sua fé viverá o justo. Quer dizer, aquele que crê no Senhor, aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, aquele que pratica a palavra de Deus e não é apenas um assistente, né? Não é apenas uma pessoa que gosta de ouvir porque acha bonito, mas uma pessoa que pratica rigorosamente os mandamentos do Senhor. Então, este é o justo e esse vive pela fé. Eu acredito que nós, né, você, meu irmão, você, minha irmã, que está passando por esta pandemia, está passando por esta situação muito grave, não é? Muito perigosa, mas você está vivendo pela fé. Você está certo de que este vírus não vai te atacar, porque você crê no Senhor. E se você se atacar, você tem plena certeza que o Senhor vai te curar. Amém? Aleluia! Por isso que nós vivemos pela fé. Aqui no capítulo 4, na parte C, aliás, no capítulo 2, o versículo 4, parte C, ele fala sobre isso, né? O justo viverá pela fé. No versículo 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Amém? O arrogante, ele não permanece para sempre. Ele cai. Ele está praticando o mal. Você pode até dizer, mas esse indivíduo, ele sempre faz o mal, ele pratica o mal, ele não obedece a palavra de Deus, ele está sempre progredindo. Mas ele cai. Não é para sempre o seu progresso, porque ele é arrogante, ele não conhece a Deus, ele não procura conhecer a Deus, ele não obedece ao Senhor. Agora, o justo viverá pela fé. Eu lembro que Jesus fala no livro de João, que ele veio para dar vida e vida em abundância. Quer dizer, veio para dar vida e muita vida. Aquele que segue os ensinamentos bíblicos, aquele que segue o ensinamento de Jesus, ele tem vida longa aqui no plano físico e vida eterna quando ele for chamado por Deus. Amém? Então, esta palavra de fé, né? O justo viverá pela fé. Eu quero citar pelo menos três textos no Novo Testamento que fala sobre este versículo aqui. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele enfatiza
o justo. Lá no livro ele enfatiza sobre o justo, o homem justo, o homem que obedece à palavra de Deus. Que nós começamos a lembrar do Antigo Testamento, né, de Abraão, de Davi, não é? Homens justos que trabalharam em prol da humanidade segundo a palavra de Deus. Lá em Gálatas 3, versículo 11, também fala, ele enfatiza sobre a fé, não é? Enfatiza sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fala também sobre a fé, né? Há um dito que as pessoas falam, né? A fé remove montanhas. Jesus falou sobre a fé e mostrando, né, que a nossa fé é muito pequena. Mas ele disse, olha, se a tua fé for semelhante a um grão de mostarda, você diz para aquela árvore, sai daí e te planta lá dentro do mar. E assim se faz. Então, a fé é muito importante, é muito necessário para o cristão. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele enfatiza o viver, né? Que o justo viverá pela fé. Então, veja que este livro de Abacuque, ele é muito importante e muito utilizado no Novo Testamento. Então, hoje eu quero chamar a sua atenção para perguntar para você como é que está a tua fé. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Jesus? Porque virou até um jargão, né? Um jargão. As pessoas falam, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas muitas vezes as pessoas falam, eu tenho fé em Deus, e aquele camarada leva uma queda. A pessoa às vezes comete algo contra você e você fala, eu tenho fé em Deus que ele vai pagar. Isso não é fé em Deus, né? Isso não é uma fé, porque a Bíblia manda a gente perdoar, a palavra de Deus manda a gente amar ao próximo. Não importa o que a pessoa fez contra você, mas você deve perdoar. A fé é praticar, como o Tiago ele disse, seja praticante da palavra do Senhor e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Então, a fé é conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus e praticar. É isso que eu quero falar para você, pedir para você que você faça uma autoavaliação e veja como é que está a sua fé. Veja como é que anda a sua fé. Então, esse contexto da fé aqui, ele diz que por sua fé viverá o homem. O homem, ele vive bem, ele vive para ter uma vida sadia, uma vida segura, pela sua própria fé. A sua fé em Deus, a fé em viver, a fé em vencer, a fé em que o próximo vença. Amém? Invista na fé. Invista na fé. Faça a oração, peça ao Senhor, rogue ao Senhor, suplique ao Senhor e que Ele te dê fé, que você saia dessa situação. Eu não sei como é que você está na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, mas tenha fé no Senhor que você vencerá. Amém? Desejo a você um bom dia, um bom início de semana, que o Espírito Santo continue habitando em você, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, desde agora e para todo sempre. Amém.